Boa tarde a todos. Dando prosseguimento à agenda semanal de lives da nossa plataforma WTM Global Hub, trouxemos um tema que tem recebido ao longo dos anos uma atenção especial de muitos executivos, empresas e profissionais. Vamos falar sobre o Enneagrama e como ele pode auxiliar na gestão e gerar inovação em empresas e equipes. E para compartilhar esse conhecimento com a gente, gostaria de apresentar a Fátima Mota, que é professora doutora e sócia-diretora da FM Consultores. Fátima, muito obrigada por aceitar nosso convite e por estar aqui conosco. Luciane, super obrigada, eu que agradeço, é um imenso prazer estar aqui, estou muito feliz, é um assunto que me interessa muito, que eu estudo há muito tempo, então eu só tenho que agradecer pelo convite, Luciane, para a WTM também, né, de estar aqui com vocês, e espero que todo mundo aproveite bastante. Muito obrigada, Fátima. Aqui com a gente também temos a Ana Maria Berto, que é sócia-diretora da Orinterto em Cabo, e que vai sabatinar a Fátima com perguntas práticas de como aplicar o Enneagrama na gestão da empresa. Ana, muito obrigada por estar aqui conosco também. Oi, Lu, muito obrigada pelo convite. Para mim é um prazer estar com vocês, sempre na WTM, e um prazer estar aqui também para aprender com a doutora Fátima Mota, né, Fátima? Muito obrigada, viu? Quero estar com você e aprender bastante sobre esse tema tão interessante. Legal. Acho que eu que vou aprender com você, viu, Ana? Sinto muito. Você é uma troca. Obrigada por estar aqui. Fátima, antes de mais nada, eu queria te pedir para que você explicasse o que é o Enneagrama, porque pode ter gente que está nos assistindo que não está familiarizado com o tema. Tá bom. Olha, pessoal, quero assim que fiquem à vontade, inclusive para fazer perguntas, né, Luciane? É possível que o pessoal faça perguntas e depois a gente responde, é isso que nós vamos fazer? Sim, é muito importante, até boa lembrança, Fátima. Nós vamos bater esse papo e nos 45 minutos, nos 15 minutos finais, a gente vai abrir justamente para as perguntas. Ok. Então, veja, né, fiquem à vontade, porque eu estudo Enneagrama há mais de 15 anos, por volta de 20 anos já estudo Enneagrama, e vou dizer para vocês que eu entendo muito pouco do todo que é Enneagrama. Então, Enneagrama é um conhecimento sagrado, né, e é um conhecimento muito profundo, que vem lá do Egito Antigo, para vocês terem ideia, né, e foi trazido para o Ocidente, e aí por Ichácio, por Naranjo e também por Gurdjieff, que foi quem trouxe na realidade, é que o Enneagrama se tornou uma forma de nós conhecermos mais quem nós somos, ou seja, é uma grande ferramenta, ou seja, não dá nem para chamar de ferramenta, porque é muito mais do que ferramenta, mas a gente pode dizer que é uma ferramenta para que a gente conheça melhor a nossa personalidade e, na realidade, que a gente consiga entender também como funcionam as outras pessoas. Bom, mas a gente pode perguntar assim, para que eu preciso saber de tudo isso? Basicamente porque o nosso comportamento, ele vem da nossa personalidade. Personalidade é uma máscara que nós temos e que faz com que a gente se comporte de uma forma ou de outra. Se eu, como líder, entendo o meu comportamento, eu consigo também entender o comportamento das outras pessoas. A princípio, deveria ser assim. Qual é o grande olhar do Enneagrama, que eu acho que é o grande presente que todos esses estudiosos nos deixaram? Cada um de nós tem um olhar para a vida. Cada um de nós tem um olhar para cada coisa que acontece. Então, é como se nós usássemos óculos diferentes para a vida. Então, como é complicado isso no seu dia a dia profissional? Você, como líder, pode ter um olhar diante de uma situação e o seu colaborador pode ter outra completamente diferente, outra forma de olhar, e você fala, poxa, mas por que ele não entende as coisas como eu entendo? Porque, basicamente, é diferente o jeito de olhar. E o Enneagrama, por que se chama Enneagrama? Ennea quer dizer 9 e grama quer dizer figura. E aí vocês estão falando assim, mas que figura é essa? E eu vou mostrar para vocês que figura é essa, tá bom? Então, eu vou aqui colocar o slide, eu espero que funcione direitinho. Se não funcionar, aí depois vocês me falam.
que, aliás, eu acho que não está aqui. Eu vou pedir para as meninas me ajudarem, porque não apareceu aqui no meu Chrome, tá? Acho que as meninas podem ajudar, né? Por favor, porque não está aqui. Pode sim. De todo jeito, tá? Então, elas vão ajudando. De todo que bom. Obrigada, tá? Eu quero primeiro a anterior. Essa daqui, ó. Então, essa... Vocês estão me ouvindo? Sim, pode continuar, Fátima, perfeitamente. Ótimo, obrigada. Então, essa daqui é a figura. Tá vendo que figura bonita? E essa figura, na realidade, tem o quê? Um círculo que fala que todas as pessoas são importantes, igualmente importantes. Ela tem um triângulo que fala da lei do 3, né? E a gente pode imaginar aqui a Santíssima Trindade, Mãe, Pai, Filho e Espírito Santo, sei lá, gente. Aqui a gente tem o 3 que existe em todas as filosofias, que é tão importante, e o pentágono, né? E existem aqui 9 formas de olhar para o mundo, tá? E aí a gente pode falar assim, nossa, tem 9 formas? Eu vou dizer para vocês, não, tem muito mais do que 9 formas. Por quê? Olha só, cada linhazinha dessas daqui é um caminho de desenvolvimento, né? E, além disso, tem as asas, que são a anterior e a posterior. Vocês devem estar falando, que bagunça é essa, né? Então, calma que a gente vai explicar aos poucos. Isso daqui é para vocês ficarem com um gostinho de quero mais, né? É um gostinho de falar assim, nossa, eu quero conhecer mais disso. Porque, obviamente, só em uma hora não dá para a gente falar totalmente isso. Mas o ponto importante é entender que existem 9 formas diferentes de enxergar o mundo. Agora, para cada 9, existem várias conexões que aí mostram que de 9 viram 27. Agora, imagina como é que funciona isso num relacionamento a 2. Vamos brincar um pouco, né? Com essa baita pandemia que está acontecendo. Eu estou lá com o meu companheiro, com a minha companheira, né? E aí, de repente, eu quero tomar um vinho, porque está na hora de tomar um vinho do mais gostoso. E o outro fala assim, para com essa história de vinho, pelo amor de Deus, vamos trabalhar, que vinho é esse? Aí entra a sogra na história e fala assim, eu trouxe um bolinho para vocês. E aí fala assim, pega esse bolinho e faz qualquer outra coisa, eu não quero bolinho aqui porque eu quero trabalhar. E essa bagunça, aí chega o filho e fala assim, mamãe, vamos brincar? Né? Ou seja, é a mesma realidade onde cada pessoa está enxergando aquele momento de uma forma diferente. E se eu entendo como eu enxergo a minha forma de lidar, e se eu entendo a forma como o outro enxerga, as relações começam a ficar um pouco mais fáceis. Então, nas empresas fica tudo muito mais tranquilo e nas relações familiares também. Alguma coisa? Então, Fátima, cada um de nós deve se reconhecer num determinado número de acordo com as características da sua personalidade. É isso? Sim, é isso. Se eu consigo me entender e me enxergar num tipo de personalidade, eu entendo quais são as minhas características positivas e quais são aquelas que, se eu puder mudar, se eu puder transformar, se eu puder trabalhar, eu fico mais adequado. Agora, quer queira, quer não, o meu olhar é o meu olhar, que é completamente diferente do seu. E até que é interessante, quando você entende isso, você tem uma equipe grande e cada pessoa tem um comportamento diferente. Eu sou uma pessoa super ativa, assim, super hiperativa, né? Então, eu penso, pergunto, respondo. E aí, às vezes, eu fiz o curso do Enneagrama, né, com a Fátima, já fazem alguns anos. E aí eu tinha dificuldade até de entender que o meu pensamento era assim, se eu tenho uma capacidade de entregar, e rápido todos têm. Eu não sou melhor que ninguém. Essa era a minha visão. Mas, e aí, fazendo esse curso, eu percebi que eu tenho essa expectativa da equipe que fizesse da maneira que eu faço, eles não são iguais a mim. Então, gerava um estresse neles e a frustração, porque não atendia a minha expectativa. E a partir do momento que você entende que cada pessoa
tem a sua forma e o seu time, e aí você entende que todas as personalidades não tem nenhuma melhor que a outra. É muito importante estar presente, porque é aí que integra bem a equipe. É por aí, não é, Fátima? É por aí. Então, vamos pegar o exemplo aí da Luciane, para que a gente possa entender um pouquinho. A Luciane, então, eu vou tentar passar aqui, meninas, se eu não conseguir, vocês me ajudam, tá? Agora eu entendi. Tá. A Luciane, por exemplo, ela é tipo 8, né? O que é o tipo 8? Eu vou até caminhar um pouquinho mais e depois eu volto para cá, tá? O tipo 8, desculpa, viu, Luciane, mas é o nome que o pessoal dá. Falam também comandante, não sei por quê, tá? Ixi. Ana, você é 8 também, viu? E a Ana também é. Eu já fiz o meu Enneagrama e o meu é 8 também. Não sei por quê. Também não. Então, o 8, ele tem como característica ser uma pessoa mais, assim, tem um vigor, tem uma força extremamente alta, né? Então, tem uma capacidade de ação e o tipo 8, ele é instintivo. Quando ele viu, ele já fez. Quando ele viu, ele já falou. Ele gosta de excesso. Então, quando ele trabalha muito. Quando ele tem que ficar bonito, ele fica muito. Então, imagine todos os excessos, e agora aqui deixo a critério de cada um pensar excessos podem ser, e os 8 adoram excesso, eles adoram, então na hora de trabalhar, gosta de trabalhar, na hora de se divertir, gosta de se divertir. São excessos, né, que o 8 gosta e tem uma força, e não só não só força, mas também tem uma capacidade de realização e tem um magnetismo, tem um carisma, tem uma influência absurda, né? É o que eu estava até falando ontem, o 8 bate e todo mundo quer que o 8 bata mais, porque o 8, assim, apanhar de um 8 é tudo de bom, né? Mais ou menos, porque o 8 é muito forte, ele dá segurança, ele dá proteção, ele tem uma série de coisas extremamente positivas. Agora, vocês imaginam o 8 trabalhando com um tipo 9? Então, eu já estou começando a falar dos tipos, tá? Para que vocês possam falar assim, como é que são os tipos? Então, o tipo 8, ele tem essa característica. O tipo 9 é daquelas pessoas que estão sempre pensando nos outros e são grandes mediadores. Então, eu vou voltar aqui nos slides para vocês verem onde é que está o tipo 9, só para vocês irem acompanhando. Então, o tipo 9, por exemplo, é um grande mediador. Então, o tipo 9, ele fala assim, será que é melhor isso? Será que é melhor aquilo? O que o outro vai pensar? Como que ele vai pensar? Então, às vezes, ele fica sem saber para onde ir, exatamente porque ele pensa em todos, né? Então, ele tende a procrastinar, ele tende, inclusive, a apresentar um pouco de falta de foco. E ele acaba também tendo uma característica de ser um pouco mais lerdo, né? Mais devagar. Agora, vocês imaginam o que acontece um tipo 9 trabalhando com um tipo 8. Mas aí, vocês poderiam estar me perguntando assim, então quer dizer que o tipo 8 chega no resultado e o tipo 9 não. Não é verdade. O tipo 9 chega no resultado, só que chega no ritmo dele, do jeito dele, no olhar dele. Hoje, inclusive, dizem que quem é tipo 9 é o melhor tipo de liderança. Mas percebam que assim, se o tipo 8 olha para o tipo 9, querendo que o tipo 9 funcione como o tipo 8, dá briga, que era a questão que a Luciane trazia. Um colaborador tipo 9, ele funciona de uma maneira diferente do colaborador tipo 8. Tudo bem até aqui? Sim. E o que eu acho importante também você falar, Fátima, que existem as asas, na realidade. Porque existe os tipos, mas aí tem, por exemplo, o 8, tem a asinha que vai para o 9, tem a asinha que vai para o 7, que é muito mais ligada ao prazer. E tem também essas outras asinhas que acho que vai para o 1, não é isso? Tem alguma coisa, tem outras influências, não é isso? Isso, vamos lá. De falar. Só uma coisa, Fátima. Só uma coisinha, Fátima. Então, vamos lá. Na administração de uma equipe, é muito importante que a gente reconheça o que cada um tem como personalidade para procurar, talvez, a sua essência, o seu melhor, para a gente ter uma equipe, talvez, melhor, que flua melhor, cada um no seu espaço. É isso?
É isso, Ana. Então, vamos continuar nesse exemplo aí da Luciane, só para a gente entender. Por exemplo, se eu não entendo que este colaborador tem um jeito mais devagar e é um jeito diferente de trabalhar, a minha tendência é dar um feedback totalmente negativo e dizer, nossa, mas você é uma pessoa lerda, você não consegue entregar, poxa, mas... E aí essa pessoa vai se olhando cada vez mais, inclusive o tipo 9 se trava quando recebe um feedback desses. Quando, na realidade, ele tem um grande potencial que é de harmonizar as coisas. Então, ele é capaz de enxergar os vários pontos de vista, ele é capaz de fazer as coisas fluírem de uma maneira muito mais tranquila. Então, se eu potencializo os pontos positivos de cada pessoa, da personalidade, eu tenho uma equipe muito mais produtiva e tenho uma equipe que consegue estabelecer ações muito mais focadas no cliente, muito mais focadas no resultado que precisa acontecer. Então, é extremamente importante conhecer tanto a minha personalidade para não querer que os outros pensem e ajam como eu, assim como eu entender a personalidade da minha equipe para entender como cada um funciona. E evitar, por exemplo, colocar uma pessoa que é super detalhista num trabalho que não exige nada de detalhe. E a mesma coisa o contrário, né? É querer que uma pessoa que olha para o resultado final, logo, queira trabalhar com detalhes, porque isso é matar a pessoa. Então, se eu conheço, que é muito mais fácil. Ok. Tudo bem? E, Fátima, e como estimular ou influenciar alguém se a gente não conhece como ela funciona? Como é que a gente poderia, quando a gente não sabe? Tá. Assim, olha, o ponto é, nós, para que a gente possa conhecer minimamente as pessoas, a gente precisa conhecer como é que funciona o ser humano. E é muito interessante, eu canso de falar isso, porque, por exemplo, um celular, né, quando você compra um celular, você com certeza fica buscando saber tudo do celular, né? Como é que funciona o celular. Quando você contrata um colaborador, você contrata esse colaborador e não sabe como ele funciona. Aliás, a gente não sabe nem como a gente funciona. Né? Para mim, o Enneagrama foi um divisor de águas, porque quando eu entendi como eu funciono, metade dos meus problemas, eu pelo menos comecei a entender. E depois que eu comecei a entender meus problemas, eu comecei a lidar com eles de uma forma diferente. Então, por isso que, assim, não tem receita mágica de dizer assim, olha, eu bato no olho e conheço. Hoje, eu e outras pessoas que conhecem Enneagrama conseguem bater o olho e ter alguma ideia, mas depende de estudo, né? Não é assim. Mas como que a gente faz isso? Tanto que a gente pode estudar, e aí tem vários livros e vários caminhos que eu posso até orientar vocês, como também tem vários workshops que a gente pode, com certeza, participar e entender um pouco melhor toda essa história. Mas, com essas informações que eu vou dar para vocês hoje, vocês podem começar, sim, a ter alguma ideia dessas diferenças. Né? Então, eu posso continuar, porque aí eu vou contar um pouquinho das diferenças? Sim. Tudo bem? Por favor. Tá? Por favor. Então, vamos lá. E a partir do momento que vocês queiram falar e comentar, vai ser ótimo. Então, olha só que interessante. Nós temos 3 tríades aqui, né? Então, nós temos as pessoas que são mais instintivas, que efetivamente são o tipo 8, 9 e 1. E como é que são essas pessoas instintivas, né? São aquelas pessoas que bateu, levou. São aquelas pessoas que funcionam mais pela barriga. São pessoas que o instinto funciona. É muito mais instinto do que qualquer outra coisa. Então, por exemplo, bateram no meu carro, eu vou lá e já saio brava, né? E a coisa pega aqui e eu nem penso se o outro está armado ou não. Ou eu posso ficar travado, porque instintivamente eu me travo. O 8 vai lá e briga, o 9 trava. O 1 fica com raiva aqui, ó. Aqui. Quem tem, inclusive, bruxismo, né? Normalmente tem essa questão, fica aqui de raiva, que não coloca a raiva para fora. Tanto os tipos 8, 9 e 1 tem a raiva como base de emoção. Né? Só que o 8 extravasa, o 9 trava, né? Que deixa a raiva suspensa, e o 1 trava aqui na boca.
O 8, ele é aquele controlador, ele é mais autoritário, ele se movimenta pelo poder. O 9, ele é harmonizador, e o 1 é perfeccionista. Então, eu vou contar um caso para vocês. Eu fui viajar, olha como isso é interessante para as viagens, né? Eu fui viajar uma vez, naquelas viagens que vocês sabem que eu gosto de fazer, que vou lá para a natureza, né, um lugar bem... E era um local que era Qual é o seu número, Fátima? É só tipo 3. Tipo 3 tem que característica principal? O tipo 3 trabalha, continua trabalhando, né? É essa a característica do tipo 3. Mas o tipo 3, ele é muito prático e tudo que ele faz para conseguir um aprendizado. Então, ele tem, e ele se preocupa muito com imagem, né? Como as pessoas vão vê-lo, como as pessoas vão entendê-lo, enfim, tem uma coisa bem de ser um grande camaleão tipo 3. Então, por isso que para mim ficou fácil fazer o que eu vou falar para vocês. Então, eu fui fazer uma viagem, que é toda a natureza, tá, não sei o quê, e era uma viagem onde, lá no local que a gente estava, os quartos eram divididos e você caía com quem fosse. Imagina o tipo 8 passar por isso. Tipo 8 só vai no local de luxo, né? Como é que é mesmo, Ana? Lençóis de fios. Lençóis, não sei o quê. E o tipo 3 é prático. Inclusive, o tipo 3 é assim, quanto vai custar essa viagem, né? Dependendo de quanto custa, eu vou. E é prático. Bom, eu estava dividindo o quarto com uma pessoa que eu nunca tinha visto na vida. E assim que ela chegou no quarto, ela começou a separar as coisinhas dela, assim, branco com branco, preto com preto, caixinha aqui, caixinha ali, tudo bonitinho. Eu falei, meu Deus do céu, ferrou, né? Porque tipo 3 não é organizado. E essa menina é tipo 1, né? Então, o que acontece? Para ela, ordem, organização e processo eram fundamentais. Na hora que eu percebi esse tipo de característica, eu falei, bom, deixa eu dar um jeitinho no meu tipo 3 aqui bagunçado, porque senão eu vou arranjar encrenca com ela. Então, por exemplo, se eu vou viajar e tenho que dividir o quarto com alguém, se eu conheço minimamente como é que as pessoas funcionam, porque eu poderia ter olhado para ela e falar assim, ai, que menina chata, nossa, que coisa horrorosa, né? Por exemplo, ela saía do quarto e arrumava a cama, deixava a cama perfeita. Eu olhava para aquilo e falava, meu Deus, o que ela está fazendo aqui arrumando o quarto? Né? Coisa mais gostosa de hotel é deixar a cama bagunçada, né? E ela não, ela deixava tudo certinho, bonitinho, organizado, o sapatinho embaixo da cama direitinho, sabe como é que é? É assim, saía do banho que parecia que não tinha acontecido nada naquele banheiro, de tão limpo que ficava, né? Então, eu falava para ela, não, vai tomar banho você primeiro, deixa que eu vou depois, porque aí a minha bagunça deixa para lá. Então, olha como é legal, Ana, né, e Luciane, quando vocês estão pensando em pacotes de viagem. Então, Fátima, para a gente esclarecer e terminar essa primeira fase da sua explicação, o conhecimento do Enneagrama de cada um é muito bom para que a gente organize a nossa equipe e não segregue, mas tire o melhor de cada um, como você está dizendo. O tipo 1, por exemplo, é um perfeccionista, e isso é muito bom que a gente tenha dentro da nossa equipe tipo 1 para poder organizar. Ou seja, nós, tendo conhecimento do que é, qual a característica principal de cada um da equipe, acredito que a gente possa fazer com que essa equipe flua de uma forma melhor, tá certo? Seja mais, vamos dizer, um resultado mais positivo, e nós podemos também caminhar isso para com os nossos clientes, né? Porque eu estou vendo que eu teria que me preocupar com a viagem que eu vou vender para você. Não precisaria ter lençóis com fios egípcios, né? Isso, porque, por exemplo, olha que interessante, se você quisesse vender para mim uma viagem com um lençol de fio egípcio, eu ia olhar e falar assim, tá, e daí? Que mais? Aí você falava para mim assim, então, porque o jantar vai ter iguarias muito especiais, as carnes principais do local. Eu falava, e provavelmente eu não ia fechar com você. Olha aí. Eu sou vegetariana, em primeiro lugar, né?
Segundo lugar, eu não estou me preocupando com fios egípcios e sei lá o quê. Eu me preocuparia, eu adoraria se você falasse assim, então, você vai ter condições de conhecer fórmulas e processos muito interessantes que tornam a liderança mais eficaz. Você vai conhecer processos ligados à psicanálise que ajudam, percebe? Então, aí eu ia poder entender, ou então, outro dia, inclusive, vamos ver a Divina Comédia lá do Dante e fazer uma correlação com o Eneagrama. Estou indo, né? Não importa para onde e não importa quanto custa, porque é o estudo, é o conhecimento, mas mais do que isso, a aplicação prática de um estudo que me chama a atenção. Então, olha como é interessante, como vocês podem fazer pacotes pensando nisso, como vocês podem ensinar os atendentes que estão lá na frente, né, atendendo o cliente, para que ele entenda o cliente. Hoje, a gente fala na liderança 4.0 que o cliente tem que estar no centro. Mas o que é o cliente no centro? É entender a individualidade desse cliente. Oi, Lu. Não, ou seja, eu estou preocupada porque eu quero levar isso para a minha equipe. E eu acho importante que eles consigam minimamente enxergar qual é o foco que aquele cliente está buscando. Não adianta você bater ou na qualidade ou no preço para quem não se importa com isso. Não é verdade? Exatamente. Eu acho que isso é muito importante. Ele pelo menos se entender, ser posicionado na equipe da melhor forma e entender o cliente que ele está atendendo, né? Isso, exatamente. Porque o que é... Desculpa, Alice, fale. Não, é só para complementar. E como o Eneagrama pode ajudar esse time a ter uma performance de vendas melhor? Aí você já complementa o comentário da Ana. Esse é o ponto. Porque, veja, qual é a tendência? Eu olho para o cliente com o meu olhar, né? Então, por exemplo, eu estou fazendo uma venda, eu olho para um cliente e como é que eu vejo um cliente que ele é todo arrumadinho, com o cabelo certinho, com o óculos certinho e tal? Eu posso olhar para ele e dizer, esse cara vai ser um chato, ele vai me fazer um bando de perguntas e só vai me irritar. Quando, na realidade, você deveria fazer uma venda contando para ele absolutamente todos os detalhes da viagem, porque se ele é tipo 1, ele vai querer saber exatamente todos os detalhes da viagem. E você não vai poder passar por cima de alguma coisa, porque ele precisa saber dos detalhes. Agora, eu vou dar uma chegadinha no 2, 3 e 4. Pode ser? Ok, sim. Tá? Para a gente só caminhar. Então, eu vou voltar aqui. O 2, 3 e 4, eles são tipos emocionais. Então, eu já vou falar das flechas, viu, Luciane? Não, perfeito. Já coloco aqui. 2, 3 e 4, eles são tipos emocionais. Então, o que acontece? Esses tipos, o tipo 2, então eu vou mostrar para vocês o nominho deles, para vocês saberem. Se ele vier. Não. Isso aqui, ó, entrou errado, tá? Mas, gente, eu vou dar um curso de introdução ao Eneagrama dia 6 de junho, se vocês quiserem, vai ser um prazer contar com vocês lá. Depois eu volto aqui. É que eu queria passar o nome deles. Eu acho que não tá o nome deles aqui. Bom, eu vou falando. O 2 se chama doador, o 3 é o desempenhador e o 4 é o romântico, tá? Então, como é que funciona? Tanto o 2, quanto o 3, quanto o 4, isso não sou eu que estou fazendo, tá? Eu juro para vocês que eu estou quietinha aqui. Tanto o 2, quanto o 3, quanto o 4, pode deixar, pessoal, eu já falei, o doador, o desempenhador e o romântico. Tanto o 2, quanto o 3, quanto o 4, como é que eles funcionam? Eles funcionam através do coração. Então, eles entram em contato com o outro, assim, o coração vai primeiro. O doador, sabe aquela mãe italiana que antes de você querer alguma coisa, ela já te dá alguma coisa? Só que ela te dá esperando desesperadamente um reconhecimento, que é um porre, né? Porque aí, assim, você não queria ir na casa dela, ela falou que ia fazer uma lasanha para você, você tem que ir, aí de você se fala que a tua sogra faz uma lasanha melhor, ela te mata, ela infarta, né? Então, o 2, ele é um baita doador, ele está sempre se doando. Vamos pegar isso numa equipe.
é aquela pessoa que vai trazer o bolinho para todo mundo comer, é aquela pessoa que vai ajudar todo mundo num trabalho, é aquela pessoa que se preocupa se alguém não está bem, né? Então, a pessoa que se doa, ela vai fazendo a relação entre as pessoas acontecer. É uma pessoa que, numa venda, é fantástica, porque numa venda ela vai se preocupar em querer entender o que o cliente quer. Só que o que acontece quando o cliente quer alguma coisa, né? Ela precisa entender que talvez ele não vai reconhecê-la. E ela não pode ficar chateada com isso, porque a característica do 2 é querer o reconhecimento. Colocando 2. O 3, que sou eu, fica assim, pô, vai decidir ou não vai, cara? Vamos ir logo para o resultado, né? Então, é uma característica do 3 ir direto para o resultado. Se ele não tomar cuidado, na hora que ele se relaciona com alguém que é diferente dele, ele quer chegar muito mais rápido do que a pessoa consegue. E ele acaba passando por cima. Esse é o 3, apesar de ser extremamente emocional. E o 4, ele é criativo, é aquele cara que vai querer vender, sei lá, vai querer vender uma viagem para os Pirineus, onde de repente você vai ficar 3 dias em não sei aonde, porque ele quer vender uma coisa super diferente. Esse é o 4. Então, são 3 tipos absolutamente emocionais. Que para o tipo 8, às vezes, eles são muito cansativos, porque eles ficam falando de coisas de relacionamento. Então, são tipos que gostam de se relacionar. Esse é o 2, o 3 e o 4. Tá? Fechando aqui, vocês querem falar alguma coisa disso ou eu posso ir para o 5, 6, 7? Não, eu acho que poderia complementar o 5, 6 e 7. Aí a gente pergunta. Tá. Então, ó, os 5, 6 e 7, eles são os tipos mentais, né? Então, o tipo 5 é aquele cara que é, às vezes, mesquinho, né? No sentido de querer comprar o mínimo de roupa possível, querer ir para locais onde ele não tenha que se expor, porque ele se basta, né? Eu vou falar de todos, depois eu volto. O tipo 6 se chama cético, né? E o 7, ele é epicurista. Aqui, eu acho que a gente já tem os outros slides, eu vou agora mostrar para vocês o nome deles, que estão aqui, ó. Então, o 5 é observador, o 6 é cético leal e o 7 é epicurista. E esses 3 são mentais. Ou seja, o que acontece com esses 3? Eles fazem uma conexão mental. Então, quando você vai falar com 5, você precisa falar de dados e fatos, você precisa falar de planejamento. E é a pessoa que é capaz de planejar muito bom. Então, numa equipe, Ana, que você está falando bastante em equipe, é aquela pessoa que vai planejar, é aquela pessoa que vai pensar nos pontos específicos, é uma pessoa cabeça. É uma pessoa que tem informações, é uma pessoa que é normalmente ligada em todas as questões tecnológicas, é uma pessoa intelectualmente brilhante, né? Então, o 5 é aquele cara fantástico. Agora, ele adora ficar quieto no canto dele. Não vai mexer com ele. O tipo 5, você vai abraçar, ele faz assim. Sabe quando você chega perto, a pessoa faz assim? E aí, quando a gente não sabe, a gente fica assim, e aí? E aí? Você fica tentando colocar, né? E a pessoa vai porque ele não gosta de contato. Ele se basta. Eu falo que 5 é gato. Ele vem e passa o rabo na tua perna quando ele quer. E quando ele não quer, ele vai por aqui. Esse é o tipo 5. Mas é bárbaro numa equipe. O tipo 6 já é aquela pessoa que fala assim, e se chover? E se a coisa não estiver bem? E se ele é extremamente precavido e ele odeia riscos? Se você não tomar cuidado, o que acaba acontecendo com o tipo 6 é que ele não se sente seguro numa viagem. E numa equipe, ele é aquele cara que fala assim, vocês estão tudo indo para o lado, mas está tudo errado. Olha, tal coisa pode acontecer, tal coisa pode acontecer, tal coisa pode acontecer. Então, ele traz todas as possibilidades que ninguém pensou. E ele é 10. E já o 7 é aquela pessoa assim, a vida existe para ser vivida e vamos aproveitar. E vamos aproveitar aqui, vamos aproveitar lá, e vamos aproveitar lá, e vamos aproveitar lá. E se vocês estão assistindo, olharam o rostinho das duas, vocês viram que as duas deram um sorrisinho. E por que as duas deram um sorrisinho? Agora eu vou mostrar para vocês, vocês vão ver que legal que é isso, para poder entender, que é a história das asas. Então, como elas são 8, elas têm asa, que é
o imediatamente anterior, que é o 7, que é esse que eu estou falando, que adora ter prazer, que adora uma aventura, que adora coisa diferente, mas é coisa diferente que mentalmente dê prazer. Então, veja, o 8 tem uma asa em 7 e tem uma asa em 9, percebe? Então, essas são as asas que a Luciana queria que eu falasse para vocês. Cada tipo tem uma asa no anterior e uma asa no posterior. Então, por exemplo, o 3 tem uma asa no 2 e uma asa no 4. O 1 tem uma asa no 9 e uma asa no 2. E, só para finalizar as explicações, também tem o caminho das flechas, que para mim é o mais fantástico. Vocês estão vendo essa flechinha aqui? Eu não sei se está dando para ver. Dá para ver sim, Tati. Que legal. Aqui a gente evolui, tá? Então, por exemplo, o 8, ele evolui indo para o 2 e evolui indo para o 5. Então, como é que é isso, né? O 8 evolui sendo mais doador, se preocupando mais com os outros, não querendo centralizar tanto, ouvindo mais, porque o 8 tem dificuldade, às vezes, de ouvir. E depois que ele faz isso, em alguns momentos, ele precisa se interiorizar, ir mais para o intelectual, ir mais para a mente, para poder desenvolver a grande virtude dele, que é uma virtude de ingenuidade. E cada um dos tipos tem a sua virtude para sair, né, do pior, né? Então, por exemplo, o 8, ele tem uma sombra que é tentar ser Deus, né? Então, quando ele sai disso, ele vai para uma coisa mais de ingenuidade, mais de pureza, mais de poder ajudar o outro pelo que o outro é, tá? Então, assim, cada um dos tipos, e eles se desenvolvem dessa forma. Isso é bastante interessante, porque, como você falou, o 8, que é uma pessoa que gosta de trabalhar muito, com muito foco, uma energia imensa, mas tem momentos que quer ficar como tipo 5, mas não me toque. Não sei se você é assim também, sabe, Ana? Tem um momento que eu não preciso assim de tanta gente, então acho que essa questão da flecha é importante, sim, que às vezes você não entende. E outra coisa que eu achei super interessante também é que a gente, quando eu fiz o curso com você falou, olha como você era aos 20 anos para saber o seu perfil, porque hoje eu me acho uma pessoa muito mais, como eu posso falar, controlada com tudo isso que você falou. Eu não me acho um 8. Aí você me falou, não, porque você é um 8 trabalhado. A Ana é uma pessoa mais calma, não é, Ana, hoje? Eu pensei que fosse a idade, mas eu acho que eu estou trabalhando um pouquinho isso também. Mas é verdade, era outra pessoa aos 20 anos, muito mais, vamos dizer, contundente, né, do que hoje, raivosa, como disse a Fátima, né, que é instintiva, e hoje a gente, com o aprendizado e com a evolução, a gente vai tentando ir para o melhor da sua Isso. Agora, você imagina, Ana, né? A gente faz isso, às vezes, de uma forma natural, mas, às vezes, a gente não consegue ir para o melhor da gente. O Enneagrama, ele traz uma consciência disso tudo e, mais rapidamente, a gente entende esses movimentos nossos e vai para o nosso melhor. Então, tá errado ser uma pessoa que sente raiva? Não, faz parte. Agora, como eu lido com a minha raiva? Né? Os tipos emocionais, eles sentem tristeza. Então, é muito normal você ver um tipo 2, 3 e 4 triste. Né? E é muito gostado. Várias vezes a Luciana, inclusive, me falou, nossa, você tá triste? Eu falei, não tô triste. E tava. Mas, assim, é uma tristeza que quase você não consegue identificar. As pessoas que estão com você identificam, mas é diferente da raiva do 891. E os 5, 6 e 7 sente medo. Então, às vezes, o 7, ele se atira numa aventura até pelo medo e ele se atira, né? Porque ele precisa se provar. Então, pelo medo, ele se atira. O 6, ele morre de medo de muita coisa e, às vezes, ele é contrafóbico. Ele vai lá... Dizem que o Ayrton Senna era, inclusive, tipo 6, porque ele era contrafóbico. Ele tinha tanto medo da chuva, mas ele punha o carro na chuva exatamente para poder vencer o medo. Então, na hora que você reconhece, é 10, porque aí você entende. Desculpa, Luciane. Não, é porque já está chegando um monte de pergunta. Então, aí
Está super interessante, né? Mas Que aqui, bom. aí a gente queria também estar dando um tempo depois para poder... E o que eu acho interessante também, Fátima, é que não existe nenhum tipo melhor que o outro. E que é importante ter todos os tipos numa equipe. Não é isso? Que são todos complementares. Olha, são complementares, mas em função do objetivo do trabalho e o objetivo da equipe, você até pode ter mais de alguns tipos ou menos de alguns, mas assim, não se utiliza o Enneagrama de forma nenhuma para a seleção, porque mesmo sendo um tipo 1, por exemplo, eu posso ser ótimo em vendas, né? Porque eu posso, inclusive, ir para o 7. Percebe que tem um caminho de desenvolvimento. Então, tem um todo que precisa ser analisado. Então, qualquer coisa que a gente colocar em caixinha, a gente vai errar, tá? Acho que não para seleção, né, Fátima? Mas para a administração e a harmonia da equipe, né? Com certeza, para desenvolvimento da equipe, para administração, para saber. Nossa, isso é fundamental, Ana. Eu não consigo imaginar uma equipe que não tenha essa gestão. Isso é não fazer gestão dos recursos que a gente tem. Perfeito. Fátima, deixa eu começar aqui a pergunta 1 que chegou já. Esse webinar ficará gravado? Eu amo esses temas e gostaria de replicar para muitas pessoas. Aí, só para que eu responda essa, sim, estará disponível na nossa plataforma hub.wtm.com. A pergunta 2, quais são os conflitos mais comuns entre os diferentes perfis? Cara, que ótimo, viu? Vou ficar falando mais uma hora sobre isso. Olha, os conflitos podem acontecer em todos os perfis, né? Desde que você... Porque uma coisa legal do Enneagrama é que ele ensina compaixão. Quando você sente compaixão, você não tem mais conflito. Agora, acontece muito, por exemplo, o 1 com o 7, né? Então, o 1 é aquela tipo de pessoa que coloca tudo organizadozinho e o 7 joga sapato por quanto é lado, faz bagunça, né? Então, na equipe, por exemplo, o 1 tem aquela mesa toda certinha e o 7 vai lá e bagunça tudo, né? No entanto, o 1 precisa aprender com o 7 e o 7 com o 1, porque o 1 precisa aprender a ser menos rígido e o 7 precisa aprender a ser mais focado. Então, apesar de ter conflito, esse conflito pode ser muito legal. E eu vejo muitos casais 1 e 7 se darem muitíssimo bem, porque um aprende com o outro. 8 e 3, por exemplo, pode dar problema porque os dois podem competir, né? Quando é casal. Numa equipe, também pode dar problema se um não aceitar a competência do outro. Agora, se os dois aceitarem a competência um do outro, é lindo, porque o 8 tem competências fantásticas e o 3 também. Então, é só não entrar em competição. E, às vezes, o 3 entra em competição com o 8 em termos de trabalho. Eu vi um trabalho, uma empresa onde um 8 ficou abaixo de um 3. Ele não aguentou. Porque o 8 ficar abaixo de um 3 é muito pesado, o 8 quer estar... Agora, quando o 8 está acima de um 3, é mais tranquilo. Então, tem coisas que podem acontecer, sim, e vai. Mas vários outros. Por exemplo, o 4 com o 3 dá problema, porque o 4 fica ali, né, mais nas nuvens, mais na criatividade, e o 3 fala, vamos lá, olha o resultado. Então, pode dar problema em qualquer... o 5 é muito gozado. O 5 e o 7 são ótimos. Porque o 5, ele quer ficar em casa e o 7 fala assim, bye, bye, baby, tô indo por aqui. E o 5 fala assim, vai, meu querido, vai que volta daqui a um bom tempo. E ele não fica mal sozinho, né? Então, o 5 é mais introspectivo. Enfim, gente, tudo pode acontecer, né? Mas sabendo lidar, tá tudo bem. Tem mais uma perguntinha aqui, Fátima, que chegou. É possível, em um bate-papo com o cliente, fazer perguntas certeiras para identificar seu número no Enneagrama, ou existe abordagem mais efetiva? Não, você pode fazer... Boa pergunta, hein? Muito boa pergunta essa. Você pode fazer perguntas e identificar. Agora, para você fazer perguntas, você precisa conhecer a teoria, você precisa conhecer os conceitos, você precisa ter uma formação mínima para isso, né? Então, claro que eu já falei um bocado de coisa. Quem se interessou, pessoal, tem inclusive no site Fátima Mota Treinamentos, um e-book que vocês podem baixar gratuitamente e que tem todos os tipos mais detalhados, né? Então, é um começo de conversa, mas tem também outros livros, né?
E quem quiser ainda mais, né, eu vou dar um curso sábado, que vai ser um curso online, presencial, porque eu vou estar direto, e eu vou falar sobre cada um. Isso ajuda, porque eu vou ensinar a fazer perguntas, etc. É o começo. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando a gente começa a gostar do Enneagrama, a gente não para nunca mais, porque é uma mudança de vida. É transformador. E você já respondeu a próxima pergunta, que é onde podemos encontrar mais material e conteúdo sobre o Enneagrama, então vou partir para a próxima. Durante a vida, é possível que a pessoa mude seu número de acordo com experiências vividas? Não, segundo o Enneagrama, você continua no seu número, só que no seu tipo, só que você vai evoluindo. Então, claro, veja, se eu sou 3, eu vou para o 9, eu vou para o 6. Não é que eu mudo, mas eu começo a ampliar minha consciência, trazendo as características positivas desses dois outros tipos. Das asas. Então, assim, dá uma sensação de mudança. Não é, por exemplo, eu sou 3 e você para o resto da vida 3. No entanto, eu sou um 3 melhorado. Então, eu me preocupo mais com as pessoas, eu me preocupo mais com os relacionamentos, eu não vou tão direto para o resultado. Agora, continuo tendo paixão por trabalhar, né? E dificilmente eu vou parar de ter essa paixão por trabalhar. Eu posso até parar de ter alguns trabalhos tão remunerados, mas eu vou continuar trabalhando em coisas que o dinheiro não está nem aí, não estou nem aí com isso, mas o trabalho, ser útil, é algo para o 3 importante. Coisa que para o 7, esqueci de falar de um conflito, eu tenho um filho 7, imagina, né? Ele gosta do prazer, então ele só faz coisas que lhe dão prazer. Quando ele era pequenininho, a gente se matava. Hoje a gente se mata um pouco menos, porque eu entendo um pouco isso e ele me entende um pouco. Mas é complicado, porque você fala assim, pô, mas peraí, vamos lá, qual o resultado disso? Não, estou fazendo isso que eu gosto. Não, mas pera um pouco, além de você gostar, qual é o resultado? Então, essas coisas, elas precisam se acomodar. E aí, vou te fazer mais uma última pergunta, porque a gente já está chegando no nosso final, para as considerações finais. A observação ajuda muito a perceber as pessoas. Além disso, o que mais pode facilitar essa identificação? A autoobservação é fundamental, e aí existem questionários e existem estudos, e existem vários sites que falam do Enneagrama, só que, por favor, cuidado, porque como o Enneagrama ele não tem um dono, né? Não existe, o Enneagrama ele não foi desenvolvido, foi descoberto, ele é um conhecimento sagrado, muito sagrado. Então, é importante nós irmos para sites bons. Então, eu já falei, né? A Fátima Mota Treinamentos tem coisa boa, Mundo Enneagrama tem coisas boas, enfim, procurem coisas que valem a pena, né? De gente séria trabalhando com isso. Aninha, você teria alguma consideração agora para fazer? Ainda alguma pergunta? Não, fiquei muito feliz em ter esse tipo de informação, acho muito válido. Já antecipo a você que vou querer aplicar isso para a minha equipe, porque acredito que ela torne a equipe mais eficiente, mais fluida e talvez até mais competitiva com relação aos concorrentes, porque será uma equipe mais equilibrada e consciente das características de cada uma. Você acredita que isso é possível através de um workshop que você poderia dar, é isso? Sim, com certeza, Ana, com certeza, e eu não tenho a menor dúvida que é uma equipe que fica muito mais azeitada, vai fluir muito mais, e com certeza vai ficar melhor que os seus concorrentes. Ótimo, então, muito obrigada, viu, Fátima? Eu que agradeço. Aproveitando, Ana, que você está falando, já que a gente já está finalizando, as suas considerações finais, para a gente já caminhar para o encerramento. Bom, mais uma vez eu queria agradecer o convite, né, Lu, muito obrigada. Fiquei muito feliz em participar, em conhecer a Fátima mais assim, de perto, conhecer sobre o Enneagrama e ter a oportunidade de aplicar isso na minha empresa para um melhor aproveitamento e melhoria como um todo. Muito obrigada mesmo. Até a próxima. Você sabe que eu sou sua fã, né? Além de tudo, a Ana é nossa conselheira no nosso WTM Latin America Advisory Board e eu aprendo cada dia muito com ela. Eu que agradeço muito você ter aceito o nosso convite. E, Fátima, gostaria também de passar para você, se você teria suas considerações finais.
Eu quero agradecer imensamente, Luciane, por estar aqui, da WTM, com certeza. E Ana, amei de paixão te conhecer também, né? Acho que foi assim um grande encontro, né? E estou muito feliz, eu só realmente tenho que agradecer e me colocar à disposição de vocês para aquilo que vocês precisarem, né? Eu vou aproveitar só passar os meus contatos, porque eu acho que é importante, pessoal, olha, caso vocês queiram, né, aquilo que eu tinha falado para vocês, é o curso que eu vou dar, a Introdução ao Enneagrama, né, que vai acontecer nesse sábado, dia 6 de junho, das 9 às 12, das 13 às 16, né, se vocês quiserem mais informações, vocês entrem em contato com a gente, que vai ser um grande prazer estar com vocês, né, e então, eu acho que é isso que eu tinha que passar, que mais que eu tenho que passar, e dizer para vocês, assim, meu imenso, né, obrigada. Tem aqui uma coisa que eu não sei onde é que está, mas tudo bem. Acho que não está mais. Bom, dizer para vocês meu obrigada, né, e está realmente à disposição. Então, vocês ficaram tanto com o meu WhatsApp, que é o 999796660, como também o meu, se vocês quiserem o meu e-mail, fatima@ffatimamconsultores.com.br. Podem me mandar um e-mail perguntando, que aí eu continuo conversando com vocês. Mas muito, muito obrigada, estou muito feliz. Nós que agradecemos, Fátima, você ter aceito o nosso convite. Eu sou fã também de longa data, eu conheci a Fátima fazendo o meu MBA na SPM, que ela também é professora da SPM, e aí, nesse encontro, eu aprendi muito, assim, e virou uma grande amizade e uma grande admiração pela profissional, pela pessoa que você é. Então, eu agradeço muito a sua presença. E agora, para finalizar aqui, queria falar as minhas considerações finais. Uma coisa, eu não canso de repetir, ultimamente, que tudo isso passará. A gente está numa fase, assim, extremamente difícil, mas vai passar. Sei que não está sendo fácil para ninguém. Contudo, eu acredito muito na força da indústria do turismo. Temos que nos unir nesse momento e olhar para além crise, nos prepararmos e nos fortalecermos, tanto no que se refere ao capital humano, como também em estrutura física e emocional, para termos vantagem competitiva, como disse a Ana, e criarmos e conquistarmos oportunidades diferenciadas. Neste momento, a preocupação maior da equipe WTM Latinoamérica está com as pessoas. Criamos o Hub, o WTM Global Hub, onde compartilhamos informações relevantes e ajudamos nossos clientes e parceiros a promover os seus produtos e ações. Procuramos também trazer temas que proporcionem novos conhecimentos e assim nós podemos ajudar todos do setor a se preparar emocionalmente e profissionalmente para a retomada. Então, mais uma vez, eu queria aqui deixar os meus sinceros agradecimentos à Ana e à Fátima por estar trazendo esse tema, que é um tema realmente que não é tão conhecido, mas o que a gente queria trazer também essa oportunidade de estar compartilhando um pouco mais de um conhecimento diferenciado com todas as pessoas do setor do turismo que está passando por esse momento tão difícil. Ana, Fátima, gostariam de complementar mais alguma coisa? Depois dessa quarentena, nada melhor do que evoluir, né, Fátima? Pois é. E dependendo da nossa personalidade, isso fica muito mais fácil. E entendendo, fica também muito mais fácil. Eu só quero dizer que a admiração é a mesma, Lu, porque é uma pessoa que eu tenho profunda admiração, uma guerreira daquelas que, quando a gente conhece, a gente não esquece. Então, obrigada por estar aqui. É um presente. Olha, e o meu maior desejo dessa quarentena, gente, viajar. Liga para o Oriente. Viajar. Sair de casa, viajar. Tá bom. Muito obrigada à presença de todos que estiveram nos acompanhando. Esse material está presente no nosso Hub. Meninas, gostaria de compartilhar o nosso QR Code. Se vocês podem entrar e ver como você pode se manter atualizado, você encontra nossos webinars que nós estamos tendo semanalmente, as lives, os artigos, podcasts gratuitos apresentados por grandes profissionais do setor. Então, aí está. E
Muito obrigada mais uma vez pela presença de todos, tá bom? Uma ótima semana para todos, ótimo dia, ó. Beijo enorme. Beijo. Tchau, tchau. Beijo, tchau.